Queridos companheiros, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à Casa de Miramês, para mais um estudo, mais um encontro. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa se encontrar presente no coração de cada um de vocês. E que possamos então dar início ao nosso encontro, ao nosso estudo. E vamos iniciar com uma prece. Então vamos fechar nossos olhos e elevarmos nosso pensamento para que possamos encontrar o equilíbrio, encontrar a paz neste momento, para que o estudo da noite possa fazer presente em nossos corações e que possamos absorver todo o ensinamento da noite de hoje. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que a sua luz, a sua paz esteja em cada lar aqui representado, possa encontrar a cada coração aflito, encontrar aqueles que se encontram em nossa mente, no nosso pensamento neste momento, que o seu abraço chegue a todos eles. Ó Mestre amado Jesus, te pedimos que permaneça conosco, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Nós vamos convidar aqui nosso companheiro Walter. Ele vai trazer um tema novo aí para a gente. O palestrante estava programado, não compareceu, então ele vai trazer um outro tema para nós. Vai ser amor e comportamento. Vamos lá? Boa noite a todos. Meu nome é Wagner. Aparece, né? Wagner. Meu pai era Walter, então está tudo no caminho. Bom, nós vamos então iniciar pedindo à espiritualidade superior que nos dê a intuição necessária para trazer para vocês este tema. E nós vamos falar sobre amor-comportamento. E este tema nós vamos iniciar falando do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, no item 3. Que no item 3 ele começa a falar para nós a esse respeito, mas aí nós trouxemos aqui alguns detalhes a mais. Mas quem quiser estudar mais profundamente, pode buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, no item 3. Eu vou começar lendo aqui os dois primeiros parágrafos para a gente desenvolver em seguida. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Bom, e aí nós vamos então, a partir desses dois primeiros parágrafos dessa lição, nós vamos
começar a trocar algumas ideias. Nas minhas pesquisas já anteriores, eu acabei descobrindo assim, que já existe. Se vocês pesquisarem na internet, então não é nada inventado, já existe esse termo amor-comportamento, né? E, na verdade, esse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, então ele está nos lançando a pensar a respeito exatamente disso. Então, se para amar o inimigo ou um desconhecido, né, nós não precisamos ter a mesma ternura que nós teríamos com os nossos parentes, as pessoas mais próximas, os nossos entes queridos, né? Mas como seria isso então? E aí, nessas pesquisas, eu acabei descobrindo o que se chama então amor-comportamento, e que inclusive torna mais fácil a gente amar o inimigo, né? Porque no primeiro momento é muito difícil, né? Pensa-se primeiramente em perdão, porque se ele é inimigo, nós temos que perdoá-lo, né? Mas é difícil perdoar, né? O inimigo é alguém que nos fez muito mal, né? E amá-lo, né? E a gente pensa em amar como a gente ama nossos pais, como a gente ama nossos filhos, nossos entes queridos, né? Então a gente fica, para nós, pelo menos nesse estágio de evolução nosso, pode-se dizer que seria impossível, né? Então, nós nessas pesquisas descobrimos esse amor-comportamento. E então, assim, o que seria o amor-comportamento, né? Começando aqui por uma frase: o amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Então, se eu tenho um inimigo, automaticamente eu não tenho simpatia por ele, né? Na maioria das vezes eu mando vibrações negativas para ele. Mas, se na hora que ele precisar de mim, né, eu me comportar com ele como se eu não tivesse aqueles sentimentos ruins para com ele, na verdade eu o estarei amando. Então, este é o amor-comportamento. É um amor, por exemplo, quando Jesus nos traz, né, as suas mensagens e fala para nós amarmos a todos os nossos irmãos em toda a humanidade, inclusive os nossos inimigos, né? Então, quando ele nos traz essa mensagem, ele está trazendo para nós este amor-comportamento. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens, né, do Evangelho de Jesus, que vão nos demonstrar isso, né? Mas como sempre, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele trouxe os ensinamentos, mas de uma forma que nós pudéssemos descobri-los mais tarde, porque na época nós ainda éramos muito involuídos, né? Nós éramos muito ainda ignorantes, nós não tínhamos a condição de entender o que ele estava nos trazendo. Tanto é que ele foi crucificado. E foi crucificado exatamente pelos doutores da lei, os fariseus, aqueles que entendiam mais, aqueles que pregavam as mensagens e a lei de Moisés, né? E que tinham inclusive os 10 mandamentos trazidos por Moisés há mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus. Quer dizer, hoje então seriam 3.200, 3.300 anos atrás, quando, né, Moisés esteve aqui no planeta Terra, como Moisés, e depois ele pode ter reencarnado, né, com outras identidades, mas o que nós conhecemos, aquele Moisés que nos trouxe a tábua dos 10 mandamentos há uns 3.200, 3.300 anos atrás. Quer dizer, desde 3.200, 3.300 anos atrás, nós já conhecemos a lei de Deus trazida claramente por Moisés, né? E mesmo, depois nós vamos ver aqui na frente, que mesmo nos 10 mandamentos, as leis falam de comportamento e não de sentimento. Porque esse amor que a gente conhece até o momento, né, é o amor-sentimento, né? É esse amor que a gente sente pelos nossos entes queridos, né? E mesmo alguns parentes mais próximos, muitas vezes a gente até costuma tê-los como inimigo, né? Alguns parentes próximos,
e aqueles que já estão, vamos dizer assim, mais conhecedores da doutrina espírita, já sabem que a reencarnação, ela vem para que a gente possa se melhorar internamente, e muitas vezes a reencarnação, na reencarnação, nós somos colocados em famílias onde nós temos desafetos de encarnações anteriores, e às vezes desafetos de nível mortal, vamos dizer assim, ou nós tiramos a vida de alguém, ou eles nos tiraram, alguém nos tirou a vida, enfim, ou isso foi uma sequência de várias encarnações, né? E muitas vezes a gente então vem trazendo isso, né, no nosso âmago, no nosso passado reencarnatório, e Deus, em sua sabedoria e através da correlação de Jesus que governa o nosso planeta, né, programa para nós essa reencarnação. E quando a gente já tem condições, inclusive, de participar desse planejamento, a gente já tem uma evolução mínima, nos é permitido participar. Então, essa reencarnação próximo a um desafeto dentro da mesma família, na maioria das vezes, acredito que para nós que já estamos aqui buscando esses esclarecimentos, foi escolha nossa. Nós participamos e aceitamos reencarnar junto ao inimigo na nossa própria família. Qual o objetivo disso? Porque estando próximos, sendo sangue do nosso sangue, vamos dizer assim, né? Ainda que não seja sangue do sangue, mas se é um irmão adotado, né? um parente adotivo, vamos dizer assim, né? E sem falar que tem aqueles também que agregam a nossa família, né? Os nossos cunhados e cunhadas, né? Os nossos sobrinhos, né? Que vão, vamos dizer assim, fazer parte dessa expansão dessa família que nós formamos, né? Então, esses espíritos que então reencarnam em nossa família, ou seja, são os nossos próximos, mais próximos, pode acontecer, e isso não é incomum, né? De uma reencarnação de, às vezes, um inimigo mortal nosso. Para quê? Para que nós possamos fazer essa consolidação, né? Resolver esse problema, né? Mas se a pessoa reencarna e ela não lembra, a maioria não lembra. Tem algumas que lembram, que eu sei, e algumas que lembram. Raros casos. Eu lembro de algumas coisas. Sim. Mas se a maioria das pessoas não lembram, como é que ela vai melhorar? Se ela começou lá com Deus, deixa eu vir, deixa eu melhorar isso, aí chega aqui, faz tudo errado, começa a matar de novo, brigar em família, por exemplo, maltratar quem já maltratava da família, entendeu? Como que ela vai evoluir? Sim. Deus nos dá o chamado véu do esquecimento, né? Exatamente, nós não lembramos das nossas encarnações passadas, mas isso está guardado em nosso arquivo interno. Né? Todas as nossas encarnações, tudo o que nós aprendemos para o bem principalmente, ou até para o mal, né? Porque o que nós aprendemos para o mal, nós aprendemos que não vale a pena fazer o mal, né? Usando um ditado popular, nós aprendemos que pimenta no olho do outro não é refresco, porque esse mal vai voltar para nós, né? Então, na medida em que nós aprendemos isso, que fazer o mal para o outro não vale a pena, porque é como se estivéssemos fazendo mal a nós mesmos, né? Mesmo que nós não lembremos que aquele ente, aquele parente, né, que é um ente não tão querido, porque é um inimigo reencarnado em nós, no nosso círculo familiar, com esse objetivo, né? Mas no fundo, no inconsciente, nós temos não é a lembrança, nós temos essa percepção, né? E como identificar aquele parente que você tem uma antipatia mais grave, que você tem uma rejeição séria, que está sempre discutindo, que está sempre tendo choques com você? Este é o que você precisa entender, que é um desafeto que Deus colocou em sua família para que você possa restabelecer a ligação com Ele, né? Porque, como Jesus nos disse, né? Antes de você oferecer antes de você fazer qualquer oferenda a Deus,
no altar lá da sua igreja, do seu templo, seja de qual religião for, deixe a sua oferenda, volte e vá restabelecer, né, os problemas, como fala, perdoar, vai restabelecer o vínculo com os seus inimigos. Talvez seja um instinto também, o instinto de fazer o bem, né? Seguir os passos de Cristo. Exatamente. Então, nós que estamos aqui, com certeza, já esse instinto de seguirmos os passos de Cristo já nos despertou. Senão, com certeza, não estaríamos aqui, né, numa noite tão gostosa igual essa, que a temperatura não está nem tão frio, nem tão quente, não está chovendo, né? Enfim, poderíamos estar fazendo várias outras coisas, assistindo novela, filme, o que for. Mas estamos aqui, né, para aprendermos juntos. E assim, eu aqui, por exemplo, não estou ensinando, eu estou repassando ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus e que foram clareados para nós por Kardec. Né? Então, só fechando então a sua pergunta, né? Esses entes parentais, né, que nós temos maiores problemas, são exatamente os que nós precisamos ter mais atenção nesse sentido. Porque aqueles que a gente não tem problema, que a gente tem o amor, sentimento, tranquilo, né, já são entes queridos que já vêm de várias reencarnações, né? Agora aquele que está próximo de nós, mas que a gente sente que tem um problema ali grave, que a gente não consegue, né, ter uma simpatia ou um amor, sentimento, principalmente a este você deve devotar o amor comportamento, que é o que nós vamos falar dele aqui agora. Beleza, obrigada. De nada. Então, deixa eu abrir de novo aqui a minha colinha. E aí, em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31, tem uma parábola que Jesus traz para nós, né, que, se não me engano, é os dois filhos, o título da parábola. E é assim: um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E em resposta ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, o pai disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. Em resposta, esse outro disse: eu vou, Senhor. E não foi. E Jesus pergunta aos discípulos, né, qual dos dois fez a vontade do Pai? Dizem o primeiro. Dizem o primeiro, quer dizer, aquele que falou que não ia e acabou indo. E Jesus lhes disse: amém, ou seja, é isso mesmo, né? O que é que nós tiramos dessa parábola, né? O primeiro filho, ele pareceu não amar tanto o pai, não é mesmo? Enquanto que o segundo, ele se dispôs, né, todo amoroso: não, pai, eu vou sim e tal, e não foi, né? Então ele demonstrou um amor, mas que não traduziu esse amor em comportamento. O primeiro, que falou que não ia, refletiu, pensou bem, falou: poxa, né, meu pai precisa de mim, então deixa eu ir, mesmo que eu estou com preguiça, eu estou com vontade, eu não quero, né, está na hora da novela, está na hora do filme, mas eu vou, né? Porque a gente sempre arranja 1000 motivos, né? E foi. Então Jesus, né, o que ele quer dizer com isso? O comportamento do primeiro fez a vontade do Pai, ou seja, este amou verdadeiramente o Pai, apesar da primeira fala dele negativa, né? Enquanto que o segundo, que pareceu muito solícito, eu vou sim e tal, deve ter abraçado o pai, beijado, e não foi nada, né? Ele quis enganar o pai e ficou lá fazendo outras coisas. Então, entre os dois, o que realmente fez a vontade do pai é aquele que teve um amor comportamento. E nós vamos entrar em mais detalhes aqui na frente. É só para vocês perceberem de que no Evangelho de Jesus, esse amor comportamento ele já está presente em várias passagens, né? E aí, eu fui, a partir que eu descobri esse amor comportamento, eu fui pesquisar, então, nos 10 mandamentos. Não vou lê-los assim à risca, porque todos nós já conhecemos,
Vou fazer só algumas citações para vocês saberem, né? Então, a primeira lei, né, essa contemplei toda: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, é um comportamento. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então, é um comportamento, né? Porque vamos lembrar aqui do bezerro de ouro, né? E os hebreus fizeram quando Moisés subiu, né, para buscar as tábuas dos 10 mandamentos, e aquele bezerro de ouro, eles estavam ali num comportamento de adoração, mas eles não tinham exatamente um sentimento, né? Não era um sentimento como a gente tem esse sentimento para os pais, para os filhos, para os entes verdadeiramente queridos, né? Então, isso de não adorarás, né, figuras esculpidas e tal, já é um comportamento. O segundo: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É um comportamento também. Aqui não está falando de um sentimento, está falando de um comportamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Terceiro: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Totalmente comportamento, né? O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós acabamos de ver uma passagem falando disso, né? A passagem que Jesus trouxe para nós falando disso. Mesmo que às vezes a gente, e é muito comum, né, principalmente nos dias de hoje, né, os filhos, eles têm muito mais liberdade do que há uns 50 anos atrás, e quanto mais anterior o tempo, menos, né, os filhos tinham permissão para se manifestarem. Hoje os filhos têm já uma permissão muito maior, eles falam o que vem na cabeça, a gente consegue entendê-los, né, consegue perdoá-los, mas precisamos discipliná-los em função também, né, de várias coisas, mas não é o caso de entrarmos nesse item. Mas hoje, então, os filhos estão muito mais próximos disso. Você pede alguma coisa para o filho, ele fala: não, pai, eu não vou. Ou então: não, mãe, eu não vou. Mas depois ele reflete, fala: não, meu pai me ama tanto, minha mãe me ama tanto, me dá tudo que eu preciso, deixa eu ir lá e ajudá-lo naquilo que ele me pediu. Então, honrai vosso pai e vossa mãe. É um comportamento. Não matareis. Comportamento. Porque muitas vezes o matar, ele vem a partir de um sentimento, sim, né? Sentimento de ódio, de raiva, né? Mas a ação é o comportamento, né? E hoje, principalmente, né, nós às vezes, a maioria, eu sei que muitos sentem às vezes vontade de tirar a vida do outro, mas não o fazem porque sabem que para ele não vai ser bom, ele vai ser preso, ele vai estragar a vida dele. Então ele prefere o comportamento de não fazer aquilo que a vontade está ali dizendo para fazer. Mas é um comportamento: não matareis. Não cometereis adultério. Comportamento. Não roubareis. Comportamento. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Comportamento. Não desejeis a mulher do próximo. Comportamento. Não cobiceis a casa do vosso próximo, etc, etc. Então, tudo isso, na verdade, as leis, né, que nos foram trazidas, os 10 mandamentos, estão falando de comportamento. Pode até existir um sentimento por trás, mas se eu domino esses sentimentos, passa a ser o comportamento, né? E como foi dito, né, que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então vem primeiro o pensamento me induz a uma fala, e em seguida vem o ato, né, que é o comportamento. Mas se eu já consigo, eu penso uma coisa ruim, falo uma coisa ruim, mas eu me contenho e não faço aquela coisa ruim, né, eu já estou trabalhando a minha reforma íntima, né, eu já estou me esculpindo para o bem, porque é o primeiro passo, né?
É claro que é dito, você não deve nem pensar a coisa ruim, mas nós ainda estamos muito pouco evoluídos, né? Mas com certeza, nós que estamos, já chegamos numa evolução de pensar o mal, falar até mesmo o mal, mas não executarmos o mal ao qual a gente falou, ao qual a gente pensou. Então nós já estamos começando a caminhar para nos reformarmos, porque o próximo passo agora é vamos pensar, mas aí já não vamos nem falar, né? Alguns com certeza já estão nessa fase. Não quer dizer que seja para tudo, mas para algumas coisas a gente pensa, mas a gente nem fala, né? Eu tenho certeza que algumas das coisas, por exemplo, que nós já estamos nos contendo para não falar, são as palavras de baixo calão, não é mesmo? Porque a hora que a gente pensa uma coisa ruim, normalmente a gente já manifesta com alguma palavra de baixo calão. E em seguida a gente parte para executar aquele mal que a gente pensou. Então a gente não executa, a gente já não está mais falando muitas das coisas que a gente veio no pensamento de falar. Às vezes a gente xinga só no pensamento, né? No trânsito, então, isso acontece muito, né? A gente às vezes se contém de manifestar, mas no pensamento a gente xinga aquele outro motorista que nos fechou, ou que bateu em nosso carro, né? Ou que, de alguma forma, que jogou água em nós. A gente está ali na fila do ônibus, passa um carro e joga água suja em nós, enfim. Em alguns casos, nós já estamos nos contendo para a fala. O próximo passo será de nós controlarmos, inclusive, o nosso próprio pensamento. Quando isso acontecer, possivelmente, nós poderemos conseguir ter amor-sentimento para toda a humanidade e, inclusive, para o nosso próximo. Mas isso, gente, é o nível de um ser muito evoluído, né? Vamos dizer assim, de um nível de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa, de um Gandhi, né? Pessoas que muitas vezes atentam contra a sua vida, você o perdoa e ainda o ajuda. Então, isto é realmente amar o próximo. E essas pessoas, essas 4 pessoas que eu citei aqui, são 4 vultos, né, de grande elevação espiritual. Com certeza todos 4 foram ameaçados de vida. Todos 4. Alguns chegaram, inclusive, a receber mesmo pancadas, violência, tiros, etc., né? E temos notícias de que os perdoaram e muitas vezes até foram lá na prisão para poder conversar e tentar atenuar também o coração daquela pessoa e mostrar que o perdoou. Então isso não é amor-comportamento, ainda que não seja o amor-sentimento, né? Porque para nós é difícil ainda, nós não estamos na altura nem mesmo de Jesus e nem mesmo dessas 4 pessoas que eu falei aqui, né? Quer dizer, desculpe se alguém no salão já tiver nesse nível evolutivo, né? Mas assim, com certeza a maioria de nós ainda não atingiu esse nível. Por isso que estamos aqui buscando esses ensinamentos da doutrina espírita, né? Estamos, e principalmente, buscando entender esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? E quando ele nos fala, né, se alguém quer te tomar a túnica, dá inclusive a sua capa. Antigamente tinha a túnica e tinha capa também, né? Parece que só os mais ricos que tinham capa, pelo que a gente vê dos filmes, né? Então, se quer tomar a túnica, dá ali também sua capa. Se quer te forçar a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000, mais 2000, né? Perdoa 70 vezes, 7 vezes, né? E aí, aproveitando que eu falei isso de 70 vezes, 7 vezes, porque nós vamos também falar aqui de perdão. Quando Jesus nos falou isso, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, são 490 vezes, né? E até nos é esclarecido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que esse perdão deve ser pelo mesmo motivo. Então, se uma pessoa, com certeza um inimigo nosso, né, nos faz a mesma coisa 490 vezes, nós conseguimos perdoá-lo essas 490 vezes, nós já vamos estar tão acostumados a perdoar, nós já estaremos tão evoluídos, não é? Já vai estar aqui para nós. Eu não cheguei nesse nível aí.
Exatamente. Então, olha só a inteligência e a esperteza de Jesus, né? Um dos discípulos perguntou a ele quantas vezes deverei perdoar o meu inimigo. Jesus fala, aí ele fala, serão 7 vezes, porque eles tinham esse número 7, né? Esse número 7 é um número cabalístico e tal. E aí ele fala, não 7, mas 70 vezes 7, que são 490. O ser, qualquer ser que conseguir perdoar o seu inimigo, né? A mesma pessoa, 490 vezes, ele já está num grau, porque ele não se ofende mais. A pessoa tira a vida dele e ele não se ofende mais, né? Quem já leu a obra Paulo e Estevão, né, sabe que Estevão, ele morreu, né, diante da ordem de Paulo, Saulo, né? Ele era Saulo antes, quando era perseguidor dos cristãos. Então Estevão morreu em função do apedrejamento decretado, né, e trabalhado por Saulo. E ele desencarnou perdoando naquele mesmo momento, né? Isso tudo porque ele queria seguir já os caminhos do Cristo, porque ele conheceu as mensagens e seguiu aquilo que tomou para si, como Saulo depois vai fazer a mesma coisa e vai se tornar Paulo, né? Então, esse amor-comportamento, a gente viu aqui que, inclusive nos 10 mandamentos, está cheio disso, nos mostrando, né? Vamos seguir um pouco mais à frente. Então, isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, olha só. A gente viu naquela outra lição, né, dos 2 filhos, né, quem fez a vontade do Pai foi aquele filho que no início falou que não queria ir, mas foi. Ele fez a vontade do Pai. E aqui, né, Jesus está nos falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, baseando nisso, dos 2 filhos, o primeiro filho que falou que não ia e depois foi, é o que estaria um candidato mais direcionado a entrar no reino do céu, não é mesmo? Então, e novamente aqui, em Mateus, logo em seguida, né, no versículo 24, mesmo capítulo 7, Jesus nos diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, nós, no nosso atual estado evolutivo, ainda não conseguimos, com certeza, perdoar os inimigos, né? Às vezes a gente consegue perdoar um inimigozinho bem fraquinho, né, que pisou no nosso pé, alguma coisa assim, né? Mas alguém que tirou a vida de um ente querido, ou que fez alguma outra coisa, às vezes até pior do que tirar a vida, porque infelizmente tem, né, gente? Coisas ainda piores do que tirar a vida do outro. E a gente ainda não consegue perdoar, mas se mesmo ainda não conseguindo perdoar, a gente conseguir fazer algo de bom, ainda que seja só orar por aquela pessoa, vamos dizer, alguém que tirou uma vida de um ente querido nosso e está preso, que nós possamos, ainda que não perdoá-lo, mas com um esforço da vontade, nós fazemos prece para ele, para que ele possa conscientizar daquele mal que fez, se arrepender, porque o primeiro movimento nosso, né, para nós nos purificarmos, para nós perdoarmos, para nós, né, é arrependermos daquilo que a gente fez, porque na medida em que nós nos arrependemos, ainda que não seja nessa encarnação, na próxima, nós poderemos vir com uma missão de resgatar aquele mal que nós fizemos. Mas é igual também, licença, se fala, eu lembrei muito dessa fala assim, é o ódio que a gente sente. Eu procuro não julgar nenhum pedófilo, desculpa falar, porque o ódio que a gente sente é como se a gente estivesse tomando um copo de veneno. Na verdade, aquela pessoa que a gente sente ódio, por exemplo, se matou alguém da família, se tem algum caso aqui, ela está lá no presente cumprindo
mas ela não está nem aí, ela é um sociopata. Então ela não liga. E quem está correndo somos nós, a família, por exemplo, quem tem mãe, pai. Então, na verdade, quem está tomando esse copo de veneno lentamente, talvez até um suicídio lento, somos nós. Isso. Então eu acho que é uma coisa assim, oração, tenta esquecer, talvez o perdão é isso, talvez tentar esquecer em uma oração também. É o que eu penso. Sim. Baseado nisso que você nos trouxe, né? Vamos fugir um pouquinho aqui do tema, mas eu acho importante essa colocação que a doutrina espírita nos traz. Quando a doutrina espírita nos esclarece sobre a reencarnação, né, que nós viemos, né, para quitarmos as nossas dívidas por algum mal que a gente, né, executou no passado. E com certeza, como todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, então vamos pensar assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque há falas de que nós, enquanto espíritos que somos, viemos desde o reino mineral, mas isso é tão complicado, né? Vamos pegar o reino nominal mesmo. E o reino nominal, mais primitivo, começa lá com o homem das cavernas, né? Mas ainda hoje, no nosso planeta, nós ainda temos, né? A gente sabe aí notícias índios, né? Aqui no Brasil, não sei em outros países, mas aqui no Brasil a gente sabe de índios que estão isolados ainda lá bem no meio da Amazônia. Talvez esses sejam espíritos ainda bem primitivos, vamos considerar assim, né? E esses espíritos primitivos, né? Esses espíritos menos evoluídos, melhor dizendo, né? Com certeza eles podem tirar a vida do outro por uma ignorância mesmo, sem pensar, né? Para eles aquilo às vezes é até natural, né? É sabido, por exemplo, em alguns casos, já que nós estamos falando aqui dos nossos silvícolas, é sabido que nessas tribos, né, mais primitivas, que, por exemplo, a criança que nasce com algum defeito, ela é enterrada viva, né? Então isso eu cheguei a ver no YouTube uma filmagem disso, né? Então, se a gente aprofundar nesse estudo com os índios brasileiros principalmente, nós vamos ver assim, que tem coisas que eles fazem achando que aquilo ali é para poupar sofrimento daquele ser que nasceu com defeito, né? E eles ainda dão a oportunidade de alguém que quiser assumir a responsabilidade, pode tirar, né, aquela criança daquela sentença, vamos dizer assim, né, de morte. Ele é enterrado vivo, mas aquela pessoa vai ser responsabilizado por tudo aquilo que aquela criança fizer e que vier incomodar toda a tribo, né? Isso tudo citando só para a gente poder então entender a questão dos primitivos que nós já fomos, porque nós com certeza fomos homem das cavernas, né? E como eu não tenho assim, muito estudo a esse respeito do que eles faziam, né, como que eles viviam, a gente tem só rápidos lampejos de documentários que a gente assiste aí, né, na internet, esses documentários especializados, mas os índios, como estão vivendo ainda no mundo de hoje, a gente tem mais informações, né, os nossos índios brasileiros. E aí, nós fomos então, com certeza, esses índios que faziam esse tipo de coisa, né? E hoje, alguns de nós, mesmo aqui no meio civilizado, nós ainda temos pessoas que ainda fazem coisas que a gente fica por acreditar, né? Então, assim, no mundo chamado civilizado, que nós não estamos mais lá na aldeia indígena, isolada, no meio da Amazônia, né? E olha só, mais um detalhe, para enriquecer a questão dele. Os índios que se isolaram lá, é dito que eles se adentraram para dentro da selva, fugindo dos humanos civilizados, porque os humanos queriam escravizá-los, como nós sabemos, né? Escravizá-los e enfim. Então eles adentraram o seio da selva e qualquer outro ser civilizado que chegava, eles tiravam-lhe a vida para que ele não fosse contar para os outros onde eles estavam. Então vejam bem,
nós todos já passamos por essas etapas. Nós somos primitivos, nós fizemos várias coisas que hoje são absurdas para nós. Se nós lembrássemos das coisas que nós já fizemos, a gente ia entrar num estado, vamos dizer assim, de culpa tão grande, porque hoje nós não aceitamos uma série de coisas, né, que eram feitas na antiguidade, às vezes em nome da honra, né, em nome de vários fins. Era dito, os fins justificam os meios, há bem pouco tempo atrás, né? Não vou nem citar, muitos já sabem de onde vem essa frase. Então, nós já fizemos em outras encarnações várias coisas, então nós trazemos isso como dívidas que nós estamos pagando até hoje. E aí é que eu vou entrar na questão, por isso que eu precisei fazer todo esse preparo, né? Como nós já fizemos coisas desse tipo, né, que são coisas que às vezes alguém está fazendo a um ente querido ou está fazendo a nós, então o que está acontecendo conosco de mal é porque algum merecimento nós tivemos por algum mal que nós fizemos em encarnações anteriores ou até mesmo nessa encarnação, certo? Então, tudo o que acontece conosco, seja de bom ou de mal, é para aprendizado. Se está acontecendo uma coisa de mal conosco, porque veja bem, Deus não permite que nada aconteça conosco, a menos que nós não sejamos merecedores. Porque se assim nós acreditarmos, nós vamos estar acreditando que Deus é injusto. E uma outra frase também, que existe, salvo engano, inclusive na própria Bíblia, eu não vou ter certeza, mas na doutrina espírita com certeza, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Porque Ele, Deus, Ele sabe tudo, né? Ele é onisciente, Ele está presente para tudo, Ele é onipresente, né? E Ele tem poder para tudo, Ele é onipotente. Então, se Ele é dessas três coisas, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, a folha que cai da árvore, Ele está sabendo que está caindo, Ele está deixando que ela caia, porque faz parte da lei natural que Ele mesmo instituiu. Então, se até isso Ele controla, por que Ele não controlaria algum mal que esteja acontecendo conosco, né? E por que Ele deixa? Porque é para o nosso aprendizado, porque nós, em encarnações anteriores, nós pensávamos que pimenta no olho do outro era refresco, e não é. Então, se a gente não arrepende daquele mal que nós causamos, e aí a gente vai, há uma tentativa em várias reencarnações de que nós aprendêssemos isso e a gente não aprende, então a gente acaba aprendendo pelo sofrimento, porque aí quando a gente sofre na pele, seja o que for, seja conosco, seja com o ente querido, mesmo que nessa encarnação a gente não entenda, quando a gente desencarna e a gente lembra de todas as nossas vidas passadas, porque lá com certeza nos é mostrado, aí a gente fala, nossa, então aquilo que aconteceu comigo é porque com essa mesma pessoa que fez uma ruindade comigo, eu fiz com ele talvez até pior em encarnações passadas, entendeu? Então, quando, né, a gente pensa, mas eu não lembro, né, aí eu estou sofrendo, não sei porquê, mas aí vem a doutrina espírita trazendo para nós esses esclarecimentos que são extremamente consoladores, e é por isso que a doutrina espírita é chamada doutrina consoladora, porque vem nos clarear todo esse ensinamento que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, como a gente está vendo aqui. Então vamos seguir um pouco mais à frente. E aqui eu vou trazer para vocês então uma outra passagem, né, e aí é de Paulo, que está em Coríntios, capítulo 13, nos versículos de 4 a 7. Essa passagem, ela é uma das mais lidas, né? Quer dizer, na verdade, esse capítulo de Paulo, do Evangelho, do Novo Testamento, é dito que é o mais lido do mundo inteiro. Tem inclusive música que fala dessa passagem. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse,
não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando a gente para analisar isso, a gente vê comportamento. Então, este é o amor comportamento, né? Mesmo que nós, na nossa ainda primitiva evolução, e eu falo primitiva porque quando se compara com todos esses vultos espirituais, não vou nem falar de Jesus, né? Esses vultos espirituais que eu citei aqui, aqueles 4, né? A gente ainda está realmente muito engatinhando, né? E então, mesmo que a gente ainda não tenha esse amor, sentimento pela humanidade ou pelo nosso inimigo, mas se nós estamos tendo o amor comportamento, ainda que a gente não goste da pessoa, ainda que a gente o tenha como inimigo, que nós não desejemos o mal para ele e principalmente se pudermos nos comportar como se nós tivéssemos o amor sentimento, né? E aí estender a mão a ele num momento de necessidade. Eu sei que é difícil, mas na medida em que nós vamos começando de pequeninas coisas, né? E o próprio perdão vai nos ensinando isso, porque o perdão é difícil, né? Para alguém que nos fez algum mal. Mas se a gente faz uma oração, não precisa fazer nada demais, faz uma oração para aquela pessoa que te fez o mal. E vai fazendo. Todo dia você faz uma oração pensando nele, né? Faz um Pai Nosso, o que for, pensando nele, desejando o bem, né? No início é ruim, é difícil, complicado, a gente faz sem querer, né? Faz forçado. Depois isso vai tornando natural para a gente. E a gente vai vendo que quando a gente faz essa oração do perdão, né? E essa oração do perdão, eu chamo ela assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos capítulos finais, tem lá, né? É o capítulo das preces. E tem uma prece, eu acho que estou dando prece para os inimigos, eu não lembro o título, eu chamo de oração do perdão, porque é exatamente isso, né? Falando, né? Que eu possa reconciliar com o meu inimigo, que eu possa desejar o bem para ele, enfim, quem quiser, né, e pesquisar isso aí principalmente, é muito bom, porque no momento que você começa a tentar perdoar, já é um ato de amor para o inimigo, porque não tem como, o primeiro ato de amor para o inimigo é você perdoá-lo, né? No momento que você começa a querer perdoá-lo, já fica mais fácil você fazer um ato, inclusive, físico mesmo, né, de amor comportamento, né? Mas sigamos um pouco mais em frente. Então, só para a gente fechar aqui esses 10 últimos minutos, né, eu vou falar rapidamente alguns comportamentos nossos, né, para que a gente possa trabalhá-los, para que esse amor comportamento possa aflorar em nós. A paciência, que é o que? Mostrar autocontrole, né? Então é o que? Criar um ambiente seguro em torno de você, onde, se alguém cometer erros, não será advertido de forma grosseira. Então, a paciência para a gente tolerar os erros daqueles que estão ao nosso redor, principalmente daqueles que a gente considera inimigos, né? Bondade, que é o que? Dar atenção, apreciação e incentivo, né? Ouvir com atenção é a nossa grande oportunidade de dizer ao outro o quanto o valorizamos. E nós temos grande dificuldade de ouvir. Nós todos, eu inclusive, né? Tem hora que a pessoa está falando comigo, ela nem terminou a frase, eu já estou interrompendo e querendo colocar o meu ponto de vista. E isso não estou nem falando de uma discussão acalorada, não estou falando às vezes de um debate só de simples diferença de opiniões. A gente não consegue ouvir o outro até o fim, né? E muitas vezes o outro só precisa falar. Ele não está querendo conselhos, ele não está... Claro que ele está precisando, mas no primeiro momento ele está precisando só pôr para fora. Então o ato de ouvir é um grande ato de bondade, dentre vários outros, né? Então, que nós possamos ter a bondade de ouvir o próximo, principalmente os nossos próximos mais próximos, né? A humildade, que é o quê? Ser autêntico sem pretensão de arrogância. Porque muitas vezes nós somos falsos humildes, né? Então, seja quem você realmente é, descartando as falsas máscaras, né? Quantas pessoas fingem ser humildes, né?
te dão às vezes até conselhos, depois por trás está lá te maritando e tal, e aparentam humildade, que na verdade, né, na vida real dela não é aquilo que ela faz, né? Então ela está só fingindo, né? O orgulho que predomina em nós é enganoso, porque no caso a humildade, ela é o contrário do orgulho, né? O orgulho que predomina em nós é enganoso, criando a ilusão de que não somos dependentes das outras pessoas. Nós somos dependentes de várias pessoas, várias, né? O pão que nós comemos, no nosso café da manhã, somos nós mesmos que fazemos. Alguns até eu sei que talvez trabalhem com isso, né? Não, mas sempre se depende de todo mundo, né? Mas aquele, até vou dizer, o pão que ele está comendo ali, ele mesmo fez do que ele é padeiro, mas é a manteiga que ele passa. E quem tem condição, e a geleia, né? E a faca que ele pega para passar, não foi ele que forjou a faca. A mesa que ele senta, né? Foi o carpinteiro ou o marceneiro. Então, assim, a cadeira que ele senta. Então, nós dependemos de várias pessoas. Então, esse orgulho nosso, eu não dependo de ninguém, né? É mentira, isso é uma ilusão. Respeito. Tratar os outros como pessoas importantes, porque elas são importantes. E elas são importantes porque nós dependemos delas para várias coisas, né? Nosso pai e nossa mãe. Por quê? Né? Jesus nos recomenda honrar pai e mãe. Porque eles é que nos deram a oportunidade de nós reencarnarmos aqui neste planeta para podermos quitar aquelas dívidas que muitas vezes a gente está ali querendo muito, né, melhorar, evoluir, mas precisa dessa chance da reencarnação, né? E muitas vezes isso pode não ser no momento em que a gente quer, né? A gente está lá no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, né? É tudo bonzinho, né? Bonzinho, mas ninguém é mal, né? Eu fico lendo os livros, mas lá tudo bonzinho. Exato. Então, gente, tem que chegar lá. As pessoas são importantes, porque nós dependemos dela, todos aqueles, né? Até, veja bem, os pais que trazem, né, a reencarnação de um espírito ao mundo através de um bebê, né? Os pais, né, mãe e pai, então geram um bebê. Se vocês pararem para pensar, quem, né, já teve filhos aqui, para pensar que a gente já aprendeu muita coisa com o bebê. Muita coisa com o bebê. A minha filha está com um bebê de 3 meses agora. Passou a manhã toda lá em casa, uma delícia, né? E a gente aprende. Eu aprendo com esse bebezinho, a minha filha aprende. E olha, ela é professora, né? Ela teve a formação para dar aula para as crianças aí na faixa de 3, 4, 5 anos. Então, vejam só, com o bebê dela, e ela já faz isso há mais de 10 anos, tá? Mas com o bebê dela, ela está aprendendo muita coisa para ela aplicar na própria profissão dela, né? Com as crianças, né, nós aprendemos a perdoar. As crianças brigam entre si, daí a pouco estão brincando, como se nada tivesse acontecido. E é por isso que Jesus fala: deixai vir as minhas criancinhas, né? Vamos em frente. Abnegação, que é o quê? Satisfazer a necessidade dos outros. Então, a abnegação é o sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas, naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Então, muitas das vezes, né, no caso, as pessoas abnegadas, elas abrem mão de próprio, de conforto, esses 4 vultos espirituais que eu citei aqui, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa, Gandhi, fora milhares de outros, abriram mão de várias coisas de sua própria vida, né? Chico Xavier, ele foi praticamente, para não dizer, expulso da casa da família dele, né? Porque a bondade dele estava tanto que as pessoas estavam indo na porta da casa dele para pedir as preces, para pedir uma série de coisas,
E a família dele começou a ficar importunada com aquilo e praticamente o expulsou, porque falou: ó, ou você larga essa sua conduta de bondade, claro que eles não usavam essa palavra, ou você então sai da nossa casa. E ele teve que optar em sair, né? Foi quando ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, né? Então, essa abnegação, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos ter condições de cedermos, abrirmos mão, né, da nossa própria vontade, do nosso próprio conforto, do nosso próprio bem-estar em benefício do próximo. Então isso é a abnegação. O perdão, que é o quê? Desistir de ressentimento quando prejudicado. E o perdão, eu vejo que é o início, né, desse amor comportamento, o primeiro passo, né? Eu posso contar com essa amor perdão, que no caso aconteceu comigo. Vou contar rapidamente. No meu trabalho, uma vez, eu fiz um trabalho muito importante dentro da minha empresa e esse trabalho foi roubado por um colega. Roubado assim, né? Eu dividia com essa colega, ela ia me ajudar, né? E eu tinha elaborado tudo, os estudos, as pesquisas, né? Anos até chegar naquele trabalho ali para a empresa, uma empresa grande. Ela pegou aquele trabalho e fez uma reunião com outros colegas alegando que o trabalho era dela. Ingenuidade dela também, achando que eu não ia saber, né? Pouco depois, um amigo meu que participou da reunião veio me contar: ó, eu sei que esse trabalho é seu e a fulana está falando que é dela, está roubando os louros para ela. E eu fiquei muito bravo, muito chateado, fui lá, né, e tive bate-boca com ela, chamei meu chefe, né, e reclamei com ele, porque o meu chefe também tinha deixado ela fazer aquele ato, né. E aí eu estava começando o Espiritismo, começando a entender, tentar entender, né, o Espiritismo e as mensagens de Jesus. E eu falei: gente, eu não tenho outro jeito, eu vou ter que começar a fazer oração de perdão para essa pessoa, né? E ela, porque nós ficamos então com raiva do outro, e ela tinha que passar serviço para mim e eu para ela. Então, quando ela vinha me entregar alguma coisa, ela pegava nela um papel, né, jogava assim na minha mesa e ainda virava, né, e saía, não falava nada. E eu comecei a fazer a oração do perdão, né? Exatamente essa oração que eu citei, que está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. E com aquela falta de vontade, fazendo forçado. Sabe igual criança que está comendo alguma coisa que não gosta? Desse jeito. Mas aí eu fui acostumando, fui fazendo. E a hora que passou uma semana fazendo aquilo, eu notei que ela começou, ela já pôs no papel, mas já não jogava mais, não falava nada, mas já estava diferente. Aí eu notei, ó, começou a fazer efeito. Então agora eu também tenho que fazer minha parte, né? Aí, a hora que ela ia lá entregar algum papel, eu puxava alguma conversa com ela, agradecia, né? Assim, para mostrar para ela aquilo que eu estava, né, tentando perdoá-la e tal. No final de um mês, a coisa pacificou e nós estávamos conversando normalmente, né? Então, assim, só para contar para vocês que essa oração do perdão funciona, né? É claro que era uma coisa banal, né? Era uma coisa banal, porque nem se compara, às vezes, alguém que tirou a vida de um ente querido ou fez uma coisa ainda pior com um ente querido. Mas só para vocês verem, assim, né, um relato de que funciona, tá? Honestidade, que é o quê? Ser livre de engano, evitar o erro, né? Então, você ser honesto, porque nós sabemos tudo que é certo e o que é errado. Porque Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se ele nos ensinou isso, se eu sei que para o próximo, se a pimenta no olho dele vai arder, se julgar do olho vai arder também, eu sei. Não é? Então eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu quero que lhe seja feito e não fazer a ele aquilo que eu não gostaria que ele fizesse. Então eu tenho dentro de mim o padrão já para mim ser honesto. O que é bom, o que é o mal. Né? Então, eu não posso, eu não tenho como me enganar, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Né? E o último aqui, rapidamente, que o nosso tempo, né, já se esgotou, o compromisso, né? Sustentar suas escolhas.
Então não basta estar envolvido, tem que estar comprometido, afinal a escolha foi sua. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que dar o melhor de nós. Qualquer coisa. Se eu vou fazer um bolo, não importa para quem seja, não é um bolo que eu vou vender, um bolo de casamento, um bolo de aniversário, não, um bolo que eu vou fazer na minha família. Vou fazer o melhor bolo possível dentro daquilo que eu me propus a fazer, né? Se eu vou fazer qualquer trabalho, né? Isso vale para tudo, né? Eu tenho que me propor a fazer aquilo que é de melhor. Por quê? Porque eu estou compromissado, eu não estou só envolvido naquilo, não, qualquer coisa está bom, eu estou envolvido, eu estou ajudando, qualquer coisa está bom, vamos fazer o mínimo necessário. Não, vamos fazer o melhor de nós em tudo, né? E aí, fechando então a nossa conclusão para este item amor comportamento. O nosso verdadeiro caráter cristão se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes. Olha bem. É quando a gente tem que se doar aos agressivos e arrogantes é que nós descobrimos o nosso verdadeiro caráter cristão. Quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. Amar é buscar o bem maior para os outros, nos doando para identificar e atender suas legítimas necessidades, independentemente se são nossos inimigos, se são entes queridos, né? Nós temos que buscar isso. E a partir disso, nós vamos nos reformando intimamente e nós vamos um dia chegar ao padrão esses espíritos, né, vultosos que nós citamos aqui e muitos mais. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham contribuído, né, para essa reforma íntima de cada um de nós, inclusive a minha própria, porque cada estudo que a gente faz, a gente também já está buscando itens para essa reforma. Então, uma boa noite para todos e obrigado. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão Soares. Nós agradecemos, né? Nosso irmão aqui, o nome dele é Wagner, se vocês entenderam o nome ministro. Wagner, nosso companheiro. Bom, pessoal, queria trazer para vocês, nós estamos ainda precisando, né, para a montagem das cestas das famílias, as doações que são arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, macarrão, farinha de mandioca, leite e sabonete. Né, essas cestas são entregues para as famílias assistidas da casa e elas têm aumentado frequentemente. Então a gente está sempre pedindo essas colaborações para vocês e quem puder colaborar pode deixar ali na recepção, né, na segunda e quarta, no horário de 20 a 21, que é o horário da palestra, né, e também aos domingos, de 9 às 10 horas. Para quem não sabe, nós retornamos com as palestras aos domingos, né, ontem teve a palestra aqui, foi a primeira. Então, ficam convidados aí também para assistir ao domingo as palestras, de 9 às 10, ok? Bom, uma outra puseram para mim aqui, para me trazer, informar para vocês, que foi solicitado, né, pelo mentor da casa, para que possamos praticar o culto no lar, para a implantação do culto no lar nas nossas casas. Para quem ainda não pratica esse culto no lar e quer aprender como fazer, pode deixar na recepção o nome e o telefone que alguém da casa vai entrar em contato para trazer mais detalhes, mais informações. E o outro caminho que pode ser usado é as redes sociais. Pode entrar no site da FEM, né, Facebook, Instagram, e procurar lá o tema, lá a implantação do Evangelho no Lar, que vai ter todas as orientações, como fazer, como iniciar, do porquê, né, desse culto no lar, em casa. Alguém aqui não faz culto no lar? Você? Então,
realmente é muito importante, porque esse pedido foi feito pelo mentor da casa. E ele sentiu a necessidade de realmente trazermos esse equilíbrio, harmonia, né, para o nosso lar. E através desse estudo, e é um estudo pequeno, gente, não é 1 hora, 2 horas, não. É meia hora, 40 minutos, fazendo a leitura do Evangelho, mais alguma outra obra subsidiária que vai ajudar e fazer os comentários. Né? Não importa se tem um grupo grande na família, né? Pode ser você, somente você, mas é importante. E você vai trazer a energia, né? Vai trazer a proteção para o lar, para todo mundo daquele lar, o vizinho. Então, é uma força muito grande que a gente estabelece uma luz e colocamos dentro do nosso lar. E isso é feito assim uma vez a semana. Vai determinar um dia da semana e o horário. É só isso, gente, que precisa. Para quê? Para criar, né, esse vínculo com a espiritualidade amiga que vai estar presente nesse momento, auxiliando nas intuições, no estudo. Então, isso é muito determinante, ter o dia e o horário, né, para iniciar. E mais alguns detalhes, mais algumas informações, é só buscar na minha recepção, deixar o telefone ou as redes sociais aqui da casa. Ok? Então nós vamos fazer então a nossa prece final e em seguida vamos ter o passe individual. Tranquilo, gente? Então, boa noite a todos. Vou convidar o amigo Wagner para fazer essa prece final por nós. Então vamos, mais uma vez, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre maior de Jesus, para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em nome dele, para este aprendizado, para esse entendimento das mensagens que ele nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, buscando sempre a nossa reforma íntima, a nossa melhoria contínua do ser, para que assim nós possamos cada vez mais trilharmos o caminho que ele nos mostrou, para que nós possamos estar cada vez mais fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus, e que assim esse amor comportamento, e que com certeza mais para frente será o próprio amor sentimento a toda a humanidade, inclusive até aos nossos inimigos, que esse amor possa se fazer dentro de nós e possa se expandir da melhor forma possível, começando por aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos entes familiares, porque este Deus nos colocou próximos para que possamos realmente trabalharmos essas relações, para que possamos perdoar, para que possamos ser perdoados e, sobretudo, para aprendermos. E assim, que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes e interiorizar os ensinamentos do Mestre, e assim fazendo, nós possamos ser o próprio exemplo deles perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Obrigado a todos. Boa noite.